houve uma tomada do poder no 16º século a.C., no Egito, e os Ixos assumiram o controle. Os Ixos eram semitas. Mesmo assim, eles tinham faraós, língua faraônica, religião faraônica, mas eles não eram faraós de sangue egípcio. E quando houve uma batalha de Camose para expulsar os Ixos, ele morreu em batalha, e o irmão dele, chamado Amose, assumiu o poder. E veja que interessante, Camose, Amose, depois em Tutmoses, são nomes que lembram o mesmo nome Mose, Moisés. Então Moisés tem um nome atrelado à família faraônica da 18ª dinastia. E quando Amose assume o poder, ele era uma criança de 5, 6 anos de idade. Vou mostrar a imagem do Amose para vocês. O Amose assume o poder com 5 ou 6 anos, porque o seu irmão Camose, que era um general, morreu em batalha. E quando Amose, ainda criança, assume o poder, inaugura-se a 18ª dinastia, que expulsou os Ixos. Como José do Egito provavelmente viveu na época dos Ixos, então faz sentido quando o livro do Êxodo começa justamente com essa nota, de certa forma até desconcertante. O Êxodo começa dizendo assim, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Faz todo sentido, porque se José é aquele que viveu na época dos Ixos, e os egípcios tinham o costume de apagar tudo que pudesse se referir aos seus inimigos derrotados, então eles apagaram praticamente toda a história dos Ixos, e com ela a história de José, e uma criança que assume o poder, certamente não ia saber o suficiente para ela poder falar, olha, realmente, eu sou o faraó e eu conheço José. Bom, aí começa uma intensa escravidão do povo hebreu. Agora, quando você coloca tudo isso que eu falei nessa cronologia, várias coisas fazem sentido. Por exemplo, tem uma famosa pedra, nós temos uma cópia dela lá no MAB, no Museu de Arqueologia do NASP. Aliás, escreve nos comentários aí se você já visitou o MAB e se visitou, o que você achou do MAB, tá bom? O que você achou do acervo, da explicação da equipe ali, do tour guiado? E lá nós temos uma réplica dessa pedra. Essa pedra é famosíssima, é a pedra de Meremptah. E essa pedra de Meremptah, ela é uma pedra do final do século XIII para o século XII a.C., e ela traz na última parte, isso que está em destaque, onde você lê, eu derrotei Ashkelon, e Israel já não existe, a semente de Israel não mais existe. Então você nota que essa estela de Meremptah, ela foi erguida pelo faraó Meremptah ou Merneptah, que era filho de Ramsés II. E o faraó Meremptah, que era filho de Ramsés II, já se refere à terra de Canaã como Israel. Então eles já tinham até entrado na terra na época dele. Já tinha dado tempo de ficar 40 anos vagueando pelo deserto, já tinham entrado ali. Então, quando a gente coloca na data certa, o êxodo tudo encaixa. Por exemplo, nessa época em que os hebreus entraram em Canaã, começam a aparecer também ali no Egito várias cartas como esta, são as famosas cartas de Tel el Amarna, que datam de aproximadamente 1400 a.C., e essas cartas são pedidos de socorro que os reis de Canaã fazem para que o faraó mande exército a fim de livrá-los dos abiros ou rapiros. Alguns linguistas acreditam que rabiros seria a mesma raiz etimológica de hebreus, ivri. Outros dizem que não, que o rabiros inclui os hebreus e outros povos também. Seja como for, essa conquista dos rabiros, que estavam destruindo muitas cidades, e são descritos assim nas cartas, eles coincidem com o comportamento de Josué e o exército dos israelitas. Voltando a falar do Êxodo, na época da 18ª dinastia, nós temos, por exemplo, cenas como esta, da tumba de Tutmoses III, mostrando Tutmoses obrigando vários homens escravos a fazerem o quê? Tijolos. Exatamente como o Êxodo, o livro do Êxodo na Bíblia, disse que
Faraó obrigava e colocava capatazes sobre o povo de Israel. Aqui eu começo a entrar aos poucos em evidências históricas de que esse relato da Bíblia aconteceu. Veja o que eu fiz. Primeiro, eu alertei a você sobre a dificuldade arqueológica de ter achados em massa, que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Muita coisa se perdeu de histórias antigas, mesmo de grandes impérios. Eu contei isso aqui para você dando exemplo. Em segundo lugar, eu mostro pistas no livro de que quem o escreveu viveu sob a influência egípcia, pensando como egípcio. Há vários termos egípcios no hebraico do livro do Êxodo, indicando que quem escreveu conhecia muito bem aquela cultura e estava imerso nela, de acordo com o que a Bíblia fala de Moisés. Outra coisa que a gente aprendeu também aqui nessa live são indícios que me possibilitam dizer que a história do Êxodo está certinha se eu colocá-la na 18ª dinastia. O erro que leva muita gente a não ver nada é que eles jogam erroneamente o Êxodo para a época de Ramsés, devido a uma leitura errônea de Gênesis 1, verso 11, que eu já expliquei para você.